Então, bem-vindos, pessoal, a esse encontro para a gente falar da introdução à gestão 3.0. Então, o que que é esse modelo de gestão aí tão falado ao redor do mundo, né? E que aqui no Brasil também é bastante forte, bastante importante. Tá? Então, eu vou colocar aqui as instruções. Quem ainda não entrou, se puder acessar pelo Mentimeter, pode ser pelo QR Code, ou essas informações aqui, que de vez em quando vai aparecer, ou então, eu acho que ele deu alguma coisa. Não, tá certo. Quem conseguir clicar, só digita no coração, logo no meio assim da tela, aparece o coração. Aí, só para eu saber que vocês estão comigo, ao longo da apresentação vai ter vários momentos que vocês vão conseguir interagir comigo. E aí vai ser tudo pelo Mentimeter. E o que vocês forem fazendo no Mentimeter vai aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, convido todos a acessarem. Boa, já temos 20, mas deixa eu ver, tem 40, 50 pessoas na sala, gente. Então, quero ver mais corações aqui no Mentimeter. Quem já clicou, não adianta clicar várias vezes, porque ele só conta um, tá? Mas quem ainda não clicou, aproveita que quanto mais pessoas estiverem interagindo, mais legal vai ser aqui para a gente curtir, tá bom? Isso, 23. E, pessoal, o que está acontecendo aí? É para eu saber se as pessoas estão me escutando, se eu não estou aqui falando sozinho, né? Porque é importante aí a gente. E eu ia entrar no meu LinkedIn para pegar um link para vocês, mas eu já pego aqui em cima. Então vamos lá, que temos bastante coisa para ver. Ó. Quem não conseguiu chegar, tenta qualquer uma dessas formas, ou o link que eu passei aqui, ou o site direto e coloca o código, ou então o QR Code que está na tela. Belezinha? Então vamos nessa. Aqui o livro de regras. Então, hoje, a gente, como eu falei, a gente deve ir até 9, 9 e pouquinho, e aí depois eu vou abrir para perguntas, respostas. As perguntas e respostas vão poder ser colocadas aqui no Mentimeter. Então, como que vai funcionar? Né? O microfone de vocês é bom deixar desligado mais por conta de interferência, mas não tem problema se eventualmente você quiser abrir e me fazer alguma pergunta, tá? Eu posso responder, mas se for algo que dê para ficar mais para o final, aqui você pode deixar no Mentimeter, tá? Então, você vem aqui, ó, tem um botãozinho, não tem nenhuma pergunta agora, mas esse botão aqui do canto inferior, para vocês, né, que é esses dois balãozinhos, vocês conseguem colocar perguntas. Essa parte eu vou abrir no final, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha problema esperar até o final, né, depois que eu terminar o conteúdo, vocês colocam aqui, que no finalzinho da apresentação eu vou abrir isso. Aqui, esse outro ícone, se vocês clicarem nele, vocês conseguem reagir ou até escrever texto e eles aparecem aqui na tela na hora, tá? Ó, já testaram ali um carinha com coração, então isso aparece aqui na hora, tá bom? Se quem puder deixar o vídeo aberto, eu estou vendo vocês aqui, então para mim é melhor que tem movimento, eu vejo aí rostos mais do que nomezinhos, eu acho mais confortável para mim, então se possível, deixem os vídeos abertos. Material, presença e certificado, né? No final, vai ter um formuláriozinho aqui no Mentimeter que vocês vão poder colocar o nome e o e-mail, e aí nesses dados, nesse nome e e-mail, eu vou mandar o certificado, que na verdade é uma notinha de participação que vocês tiveram. Como esse evento está registrado como um evento oficial do management, a gente consegue emitir essa nota de agradecimento. E aí o material, gravação, vocês vão ter acesso depois também. Eu vou mandar por esse e-mail, tá bom? Então, vou pedir agora para vocês darem um joinha para cima aqui no Mentimeter, se tiver tudo ok em relação a essas regras, ou dá um joinha para baixo se alguém achar que tem alguma coisa aí que não dá. O joinha, ó, eu vi que alguém colocou no Zoom, não é no Zoom, tá, gente? É lá no Mentimeter. Então, acessem o Mentimeter, que sempre que eu falar, dá um joinha, dá um não sei o quê, é no Mentimeter que vocês vão fazer isso, tá bom? Eu vi aqui que teve no Zoom, mas evitem até para... Ó, tá vendo? Tem 29 joinhas. E é legal que o material depois, ele é gerado com todas essas interações. Então, a gente vai conseguir ver o material personalizado dessa turma aí, com o que vocês interagirem, tá bom? E aqui, para atualizar, quem sou eu, né? Eu sou o Thiago Brant, acho que alguns de vocês já devem me conhecer por aí. Eu sou facilitador do management há praticamente 4 anos.
né? A Agilers, que é a minha empresa, surgiu com treinamentos de Management 3.0, mas a gente já passou por outras coisas como o SAFe, Agile People, o próprio Anfix, que é o modelo que o Jürgen agora criou, que foi o que eu fui assistir lá no Peru na sexta-feira. Então, a gente trabalha muito na linha de liderança e gestão que tem dentro do mundo ágil. Então, tudo aquilo que tem a ver com gestão e liderança, e o management é tudo sobre isso, a gente traz aqui e pode fazer parte do nosso conteúdo, tá bom? Então, esse é um pouquinho sobre mim, e aqui, para vocês verem mais o meu Personal Maps, eu vou falar mais para o final sobre o que é um Personal Maps, mas esse aqui é o meu, para vocês já terem uma ideia, e ele, aqui, ó, por exemplo, eu falei de vocês, eu estou vendo vocês aqui, porque eu tenho esse monte de telas e coisas aqui para conseguir acompanhar tudo, né? Gosto de tatuagens, às vezes vocês vão levantar a mão e começar a fazer assim, vocês vão perceber que tem várias por aí, mas esse é um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Bem no estilo Management 3.0. E aqui, gente, só para vocês terem uma noção, o Management 3.0 aqui no Brasil é uma das maiores populações aí de facilitadores de todo o planeta, né? A gente é bem forte e por isso e por outras questões o management está criando algumas representações locais. Então ele criou já a do Brasil e a de Latam, né? Que agora eles até mudaram ali, tá vendo? Portuguese speaking e Spanish speaking, porque a ideia é que a gente tenha esses dois grupos para representar o management e localizar para essas línguas. Então, a gente vai ter o time, que por enquanto sou eu e a Fabiana, para todo que fala português, então a gente deve chegar em Portugal, e o Spanish Speaking, que é o Alejandro, Guilhermo e Juan, que por enquanto é para o lado de cá, né, aqui nas Américas, mas logo também vai englobar a Espanha e outros países aí que falam espanhol. Mas uma das primeiras iniciativas que a gente teve aqui no Brasil foi criar a página do LinkedIn. Então, esse QR Code e o link que eu coloquei aqui no chat é essa página do LinkedIn do Management 3.0 Brasil. Então, a ideia é a gente tornar mais próximo, né? O Management 3.0 é um modelo europeu, então, às vezes, a língua e a questão da cultura pode dificultar. Então, a gente está querendo trazer mais para perto. Eu vou até ver aqui, porque tem uma comunidade do pessoal do espanhol. Então, como a gente tem pessoas aqui do Peru, deixa eu ver se eu acho fácil aqui o link da comunidade que eles criaram, porque diferente da gente, né, no Latam, eles preferiram criar um grupo no LinkedIn. Mas eu já acho aqui e mando para vocês o link, tá bom? Quem quiser acessar a língua espanhola. Inclusive, quem já é Management 3.0 facilitador, eles estão com vagas, né, para preencher esses dois times. De preferência, alguém que seja de Portugal ou da Espanha. Então, eu vou colocar aqui o link para vocês verem a descrição dessas vagas, tá? Foi publicada hoje, né? As aplicações vão até dia 20. Então, se vocês conhecerem algum facilitador, algum conhecido que possa interessar, ou vocês, eles estão com essas duas vagas abertas, tá? Uma para integrar o time aqui comigo e com a Fabiana, e outro com o Alejandro, o Juan. Na verdade, o Guilherme ele está saindo, né, desse time, então vai ter também uma pessoa substituindo, tá? Então, essas são as novidades, só para vocês saberem. E quem também se inscreveu pelo Simpla, vocês viram que lá tinha várias opções de contribuição, né? A Agilers, já há muito tempo, desde o início lá da pandemia, a gente se tornou uma empresa amiga da Teto. A Teto é uma ONG bastante conceituada, se vocês procurarem, vocês vão ver que eles têm um trabalho incrível com pessoas em vulnerabilidade, que não tem saneamento, eles constroem casas populares, é muito bacana o projeto e a gente apoia eles. Então, esses eventos sociais, geralmente, quer dizer, todo evento social da Agilers, a gente destina a receita para eles. Para vocês terem uma ideia, esse evento aqui, a gente arrecadou R$ 817, né, no total, então quem contribuiu aí, muito obrigado. Conseguimos chegar nessa marca, que eu acho que é bastante relevante. Na verdade, a gente tem um valor líquido, né, que é 817, e isso tudo, aqui eu não atualizo. Tá certo, 817 é o bruto, mas o Simpla repassa para a gente 700. E isso aqui é o que vai direto para a Teto. Tá? Inclusive, vocês podem ver que no meio do caminho tem impostos aí. Você conversou com o novo coordenador, João? A Agilers absorve os impostos como uma forma também de contribuir. Então, a gente que paga
os impostos desse valor, tá bom? Quem não teve oportunidade dessa vez, sempre tem aí a chance de contribuir também, tá bom? Mas obrigado aí a todos que contribuíram em nome da Teto. E vamos ao que interessa? Primeiro, né, só para eu saber, eu sei que tem pessoas que não estão no Brasil, tem uma opção para vocês, mas coloquem para mim aí onde vocês estão aqui no Brasil. E aí, relembrando, né, quem está aqui pelo Zoom, que essas respostas têm que ser colocadas no Miro, tá bom? Só para eu ter uma ideia aí até onde a gente chegou. Ó, Rogério, aqui no Miro você vai colocar, tá bom? Se é Sudeste, Sul, e hoje, ó... No Miro Oi? não, né, Thiago? No Mentimeter, eu falei errado. Essa é tanta ferramenta que eu já estou até confundindo. No Mentimeter, que é esse link que eu falei. Mas acho que é a primeira vez que eu faço um evento que a gente tenha 6 regiões aí presentes. Claro que Sudeste é bastante forte, mas bem legal saber que tem pessoal do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, cada vez a gente indo mais longe aqui, tá? Ó, Antônia, entra nesse link aqui que é o Mentimeter, tá? Tudo que eu perguntar, vocês vão responder direto no Mentimeter, ok? Aí já aparece aqui na tela para todo mundo. Que área que você trabalha? Você é de TI, você é de RH? O que você faz aí? Ele chama Mentimeter. Ó, é comum ver bastante pessoal de tecnologia, mas é legal saber que tem CS, que é uma área importantíssima. O Anfix, ele trabalha mais especificamente a parte de sucesso do cliente, experiência do cliente. Hoje estamos com uma população fraca aí, né, de RH, produto, mas legal, a gente tem que levar, né, o Management 3.0 não é só para TI, não é só para tecnologia, então vamos tentar trazer mais pessoas aí. Depois, inclusive, gente, a semana vai continuar, tá? Se vocês souberem de amigos, conhecidos aí que possam se interessar pelo assunto, divulguem, tá? Porque ainda dá tempo de contribuir. Quem não pode estar aqui hoje vai poder ver essa gravação, mas aí acompanha os outros conteúdos, tá? Então, não deixem aí de divulgar com os amigos. E o que você já conhece de Management 3.0? Coloquem para mim aqui. Esse é só para eu ter uma noção de quem está aqui, se tem a ver com o conteúdo que eu vou trazer. Nossa, tem pessoas que já fizeram workshop e conhecem bastante. O foco maior desse workshop é aqui no Não Sei Bem o que é, e no Já Ouvi Falar, tá? Então, esse é o principal foco, mas todo mundo sempre acaba levando algo aí de aprendizado, né? Sempre é algo novo, inclusive o quanto vocês trouxerem e contribuírem no Mentimeter vai ajudar a trazer outras coisas, tá? Então, o que vier aqui de vocês que vai contribuir, mas bem legal. Então, ó, os 6 aqui que já fizeram workshop e os 7 que conhecem bastante, talvez vocês só revejam algumas coisas, mas vamos ver se tem novidade. Amanhã, com certeza, mas hoje talvez seja uma repetição. E como você se sente agora? Se você pudesse escolher uma dessas carinhas para representar como você está se sentindo no momento, qual carinha melhor representa? Eu fiz um desses presencial recentemente, foi interessante. E temos gente com sono, triste. Vamos ver se dá uma sacudida aqui. Mas a maioria acho que está animada mesmo. Vamos ver se eu consigo reverter isso, certo? Preparados, pessoal? Acho que aqui eu vou colocar só um review, tá? Para quem está chegando. Então, quem ainda não conseguiu chegar no Mentimeter, essa é a chance, né? Coloquem aí, acessem o link, porque daí vocês podem contribuir e estar comigo ao longo da apresentação, tá bom? Pode ser por QR Code, por esses dados aqui, ou então pelo link que eu passei aqui no chat, tá? Todas essas opções são válidas para você acessar o Mentimeter, certo? E para relembrar, no final eu vou ter um formuláriozinho para vocês colocarem o nome e e-mail, daí vocês vão receber o material, gravação e ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, fiquem aí até o final. E, claro, perguntas, pessoal. Esse ícone que está aparecendo no Mentimeter de vocês, vocês conseguem jogar perguntas que eu vou abrir no final, tá? Então, eu vou deixar essas perguntas no final, porque daí quem precisar, né, esses que estão cansados, tudo, podem
sair e aí eu fico para responder as perguntas finais. Se for uma pergunta que não dá para esperar, que precisa ser na hora, ó, pode fazer aqui, que nem essa pessoa, porém essa pergunta, ela some muito rápido, tá vendo? Então, coloca nesse ícone aqui, ó. Quem acabou de perguntar é na outra opção, tá? Na opção de Q&A, onde você deixa as perguntas que eu vou responder no final, tá bom? Então, coloca aqui, que daí no final eu vou abrir e responder. Inclusive, essa que apareceu ali é bastante interessante, tá? Belezinha, pessoal? Então, agora vamos, que temos bastante coisa. Eu acho que até atrasei um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Então, gente, 10, 12 anos atrás surgiu o que a gente chama de Management 3.0, né? Era uma época em que o mundo estava se questionando, né? Como motivar as pessoas, como mudar a cultura das empresas, como fazer os gerentes pensar de uma forma diferente, conseguir que as equipes sejam mais responsáveis por suas entregas, por seus compromissos, melhorar o trabalho em equipe, a colaboração, fazer os gerentes confiarem mais nas suas equipes e, por fim, tornarem os negócios mais ágeis, né? Esse tipo de pergunta estava muito sendo feito ao redor do mundo, né? E muitas coisas estavam surgindo para tentar fazer isso acontecer. E, nesse contexto, nasce o Management 3.0. A gente gosta de trazer histórias aqui para contar, e uma das histórias que eu tenho, trouxe até com imagem, né? Porque me lembra muito esse espírito. Essa foto, ela é de mais ou menos 2008, 2009, quando eu trabalhei numa empresa. Era uma empresa que a gente trabalhava duro, né? Era uma empresa até conhecida por ser bastante exigente, mas esse aqui é um dia que tinha, todo mês, na última sexta-feira do mês, a gente se reunia para estourar uma champanhe e comemorar entregas. Então, tá vendo? Essa aqui foi uma entrega que o meu time fez e a gente estava lá, a gente mandava para RH. Ó, esse mês teve essa conquista, ou teve aquela entrega, aí a gente estourava champanhe e também aproveitava para comer um bolinho para os aniversariantes do mês. E foi quando eu percebi que a gente pode ter trabalho duro, complicado, é trabalhoso, mas isso pode ser divertido, pode ser prazeroso, pode ser gostoso, né? Isso foi lá em 2009, mas 10 anos depois eu fui entender que isso tinha muito a ver com o Management 3.0. Então, quando eu estudei e me aprofundei no Management, eu percebi que eu já tinha contato com isso, né? Só não sabia o nome exato. E aí eu vou perguntar para vocês, mais para eu ter uma noção do que vocês passam no dia a dia de vocês, mas pensando nisso, né? Melhor gestão, ambientes colaborativos, ou aquelas perguntas que estavam no começo, agora eu vou querer saber de vocês. Que desafios vocês encontram na organização de vocês? Então, lembra que aquelas perguntas, elas estavam como podemos, né? Tentem escrever coisas aqui começando com como podemos, né? Então, como podemos motivar as pessoas? Como podemos, ou qualquer coisa assim. Então, coloquem para mim quais são os desafios que vocês veem no dia a dia de vocês. Tenta sempre começar a frase em como podemos. Já temos uma resposta, tem que dar um enter agora, o enter mudou. Elevar o espírito da equipe, motivar o time, aumentar a performance, engajar as pessoas, manter elas engajadas no remoto, né, que é o grande desafio, engajar os stakeholders, melhorar a performance, manter os times engajados com constantes mudanças no mercado. Isso é interessante, né? Recentemente, o Management 3.0 incluiu o módulo Gestão de Mudanças para encerrar o workshop, então é bem sobre isso, né? Como movimentar-se nessas constantes mudanças, né? Nossa, hoje eu estou vendo que tem muito a ver com motivação e engajamento, hein? Capacitar os membros do time, a gente tem uma visão para isso. Metrificar as equipes, ó, essa é mais para a galera aí do fluxo, Kanban e tudo mais, mas o management vai ter, né, a gente tem inclusive regras paramétricas, ou então sugestões de como pagar bônus e tudo mais. Construir equipes coesas, engajar a gestão no processo. Inclusive, esse curso é muito para gestão e liderança, mas é interessante que as equipes façam, né? Mas ele é um curso mais voltado para os gestores, evitar incêndios, manter consistência, engajar pessoas. Vocês estão com desafios relevantes. Vamos ver aqui o que o Management 3.0 pode ajudar em tudo isso, legal? Mas muito bom, faz todo sentido aqui. E uma pergunta que eu faço para vocês, né? Porque as empresas, elas querem muito, né? Como mudam as pessoas? Porque para mudar a nossa organização, a gente tem que mudar as pessoas.
E aí eu pergunto, vocês vão respondendo joinha para cima ou para baixo, a gente consegue mudar as outras pessoas? Então, coloca um joinha para cima se você acha que sim, é possível mudar as outras pessoas. Dá um joinha para baixo se você acha que não conseguimos mudar os outros. Nossa, hoje o não tá. Cada turma que eu dou muda, né? Ó, Antônia, o joinha é aqui no Mentimeter, tá? Que daí ele entra aqui para as estatísticas. Deixa eu colocar o link. Mas a gente tem. Ah, não, agora deu uma equilibrada, tá quase no meio a meio. Será que é possível mudar as outras pessoas? O que o Management 3.0 fala para a gente, né? Ele fala o seguinte: as organizações elas vão se tornar melhores e mais felizes se a gente focar em mudar a nós mesmos, em vez de ficar tentando mudar os outros, né? Então, isso aqui tem muito a ver com uma frase do Gandhi, que é uma frase célebre, que é aquela: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você quer que aconteça, faça você mesmo. Não perca seu tempo tentando mudar o outro, né? Seja aquilo que você quer, e aí, com o exemplo, com a liderança pelo exemplo, você vai incentivar e influenciar os outros a quererem mudar também. Então, esse é um espírito muito importante do Management 3.0, né? Para de tentar mudar os outros e foca em você melhorar a si mesmo e você fazer aquilo que você acredita. Os outros vão se inspirar por você e vão acabar fazendo também. E uma coisa que eu aprendi, não foi no management, mas foi muito válido para mim, é que no fim das contas nem é possível mudar os outros, né? As pessoas, elas mudam quando elas decidem mudar. Quando existe, eu opto por mudar. Claro que às vezes a gente nem percebe que a gente está optando, mas a gente muda por opção própria. Mas acontece que a gente pode influenciar as pessoas a quererem mudar. Quando as pessoas verem você fazendo algo, ver que dá resultado, ver que é bacana, elas vão querer fazer também. Tá? Esse é um espírito e uma mensagem importante para quem exerce o Management 3.0. Mas vamos um pouquinho de histórico, né? Por que será Management 3.0, né? Eu já vou falar para vocês por quê, porque na verdade ele surgiu como 3.0, mas foi mapeado aí um movimento histórico, né? Que primeiro começou lá na Revolução Industrial, né? Então, quando a gente começou a ter fábricas, linha de produção, aquela coisa do Ford, Taylor, a gente precisava gerenciar as pessoas. Só que nessa época as pessoas e as empresas eram vistas como máquinas cheias de pecinhas, era uma grande engrenagem que tinha que funcionar como um reloginho. Isso a gente deu o nome de Management 1.0, que é aquela gestão onde os líderes têm que monitorar e olhar tudo que está funcionando e reparar e substituir partes. Então, aquela gestão que na fábrica, sabe, fica num vidro, olhando a fábrica funcionar e interferindo, ó, muda aquela pessoa, troca aquela máquina, altera aquelas pessoas de lugar. Então, isso é o que a gente chamou de Management 1.0. E esse Management 1.0 é uma coisa que é baseado na gestão científica, que é algo que foi desenvolvido por engenheiros, né? O Ford, esse pessoal dessa época, eram engenheiros que desenvolveram essa gestão, que era muito baseada em como que eu faço as pessoas produzirem mais, como que eu faço para diminuir os erros, né? E esse tipo de gestão trouxe muito o comando e controle, que é aquela coisa do gestor dando ordens e a equipe ela tinha que obedecer, ela tinha que seguir a risca, porque a gente queria repetição, a gente não queria que ninguém saísse do que era esperado. Lá no século XX, né, durante a Revolução Industrial, isso foi bem sucedido e foi importante, porque era o que a gente precisava naquela época. Tanto é que o Ford foi nas escolas da época e falava, gente, eu preciso de profissionais que cheguem aqui na fábrica e possam ler e seguir instruções. Então, o sistema de ensino da época foi moldado para gerar essas pessoas. A gente não queria alguém capaz de pensar fora da caixinha, a gente queria alguém que seguisse o que estava escrito. Tá? Isso aconteceu naquela época, mas até hoje a gente ainda vê os efeitos desse modelo de gestão. E esses engenheiros, né, o Ford, todo esse pessoal, criou o que a gente chama de framework de gestão. Tá? Eu vou até anotar aqui no chat, guardem essa palavra framework, que ela vai ser retomada logo mais. Mas por que framework? Porque é um esqueletinho, é um guia. Assim que você deve fazer a gestão, esse é o passo a passo. É dessa forma que se gere pessoas. E esses frameworks, eles tinham um design que era planejado de cima para baixo, né? Então, a cúpula, a gestão, decidia o que devia ser feito e a pessoal de baixo tinha que seguir. Né? Façam o que a gente está falando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos essa é a ideia. E isso fez com que essas estruturas de comando e controle fossem
se solidificando, né? Então, a gestão decidia e pensava e as equipes executavam. Esse que era o grande lance da época. E esses frameworks, esses passos a passos de gestão, eles funcionam muito bem quando a gente tem tarefas previsíveis e repetitivas. Então, quando a gente quer coisa previsível e repetição, é importante esses frameworks. Porém, para a gente ter criatividade, inovação, resolução de problemas, que é o grande lance que o ser humano sabe fazer, isso não dá muito certo. A gente não pode esperar que as pessoas sejam criativas e inovadoras se a gente só dá ordens e espera que elas obedeçam. Então, esse é um lance importante, saber em que momento usar cada estilo de gestão, né? O Management 3.0, ele não diz para a gente, em momento algum, que isso aqui é errado. Ele não fala que a gestão científica estava errada, ele só fala que a gestão científica é boa quando a gente tem tarefas previsíveis e repetitivas. Só que cada vez mais isso está sendo automatizado, né? Se tem algo hoje que é repetitivo e previsível, se ainda não foi automatizado, é porque a empresa está comendo bola, porque ela tem que automatizar de alguma forma. E o que a gente vai fazer como ser humano? Resolver problemas, tá bom? Sermos criativos. E dessa época, a gente teve a péssima ideia, o quê? De ficar trocando as pessoas como se fossem pecinhas, né? Então, vocês veem o vídeo lá do Charlie Chaplin, na hora que ele está apertando o parafuso e sai que nem doido na rua, coloca alguém no lugar dele e tudo continua, né? A gente vê muito isso como pecinhas, como se as pessoas fossem partes substituíveis. E aí o Laszlo, né, até uma querida aluna nossa postou hoje sobre esse livro, que é o Work Rules, que é sobre o jeito do Google de trabalhar. Ele diz o seguinte, né, esse tipo de gestão de comando e controle que tem baixa liberdade acabou sendo comum porque é lucrativo, né? Você precisa ter poucos gestores para mandar em um monte de gente, você precisa de menos esforço, porque você fica lá da sua mesa dando ordens, e a maioria dos gerentes nem gostam de outras alternativas, né? Como assim dar liberdade para as pessoas? Se eu deixar eles fazerem o que eles acham que devem fazer, onde isso vai parar, né? O gerente teme muito perder o controle, perder a influência dele ali no ambiente. Pergunta para vocês: vocês conhecem exemplos de empresas, setores, pessoas que são esse pensamento? Pode até escrever, tipo, meu chefe, meu antigo chefe, né? Lembra que o Mentimeter é anônimo, tá? A não ser que você escreva o nome da pessoa aqui, vai aparecer para todo mundo, mas podem ficar tranquilo. Maioria das empresas, empresas do ramo financeiro, meu gerente, meu antigo chefe. Vamos ver, tá? Porque eu acho que muitas empresas do ramo financeiro talvez esteja mais perto do 2.0, tá? O setor bancário, telecom, mas a gente já vai ver isso. Telemarketing, né, costuma aparecer. Já fui esse tipo de liderança, né? É bom quando a gente percebe, né, e consegue mudar, muito bom saber. Meu antigo emprego, telemarketing. Eu acho interessante, eu tenho feito reflexão sobre telemarketing, né? Porque a gente espera fazer o quê? Repetitivo e um procedimento, né? E o que acontece com o nosso cliente? Fica pé da vida, né? Porque ele liga na central de atendimento, é direcionado, ninguém entende o que ele quer. Então, é um trabalho que deveria ser mais criativo, mas a gente tenta tratar como algo muito procedimental, né? Muito bom. Mas vamos ver, né? Porque muitos gerentes perceberam que o desafio, na verdade, é trabalhar com pessoas. Inclusive, eu acredito muito que o início dessa virada é quando começa a ter aquele negócio da Toyota, né? Do Gemba, da gente ir lá inspecionar o local do trabalho, entender o que acontece entre as pessoas, e aí o gerente começa a se envolver, né? A gestão começa a se envolver com as pessoas e entender o que está acontecendo. Isso acho que marca o começo da virada, e aí começa a nascer o que a gente chama de Management 2.0. É aquele ambiente onde todo mundo reconhece que as pessoas são os ativos mais valiosos e o líder, ele, gerente, tem que ser o tal do líder servidor, né? Esse ambiente é interessante, mas a gente tem dois pontos que são cruciais aqui nesse sistema de gestão. Primeiro, as pessoas são os ativos, né? Então, apesar de a gente valorizar o indivíduo, desenvolver pessoas, a gente ainda vê como ativo, a gente ainda vê como headcount, né? Então, tem muito... O termo recursos humanos, ele é algo que vem muito desse estilo de gestão, porque apesar da gente valorizar as pessoas, elas ainda são um número lá na planilha.
poder da gerência, da gestão, é vista como? Pelo número de headcount. É muito comum pessoas que têm muito essa mentalidade falar, não, eu liderava 50 pessoas, eu tinha um headcount de 100 pessoas, porque a gente media o poder dos gerentes por isso. Tanto que tem isso aqui, ó, os gerentes preferem manter a hierarquia. Ainda tem aquela ideia de eu sou gerente, eu não sou um funcionário como outro qualquer. Então, tem empresas que na intranet tem lá uma marquinha, é gerente, né? Ou tem vaga especial na garagem, né? Ou tem aluno meu que até falou, Thiago, depois que eu virei gerente, as pessoas pararam até de me chamar para almoçar, né? Porque a gente tem muito aquela visão de que o gerente é um outro ser, né? Não é mais gente como a gente. E isso tanto é que traz outra coisa que o Frederic Laloux diz, né? Essas citações são de livros que são base aí para esse módulo que a gente está vendo. Então, gerente de nível médio e sênior é talvez a questão mais desafiadora que a gente vai ver numa transformação. Eu, pelo menos, na maioria das transformações que eu passei, eu vi isso, tá? Porque a alta gestão executiva muitas vezes compram numa boa. A pessoa do chão de fábrica, a base ali da pirâmide, também é numa boa, mas a gente começa a esbarrar ali na média gestão, que começa a defender seus territórios, defender seu budget, né? Seu headcount, isso interfere muito nas transformações. E um outro fator que aconteceu muito forte no Management 2.0 são as promoções ou o famoso sticks and carrots, né? Tem uma cenourinha aqui, porque a ideia dos cenouras e gravetos. A gente dá uma cenourinha para incentivar as pessoas e tem algo lá para punir se elas fizerem coisa errada. Então, esse modelo, né, de recompensar as pessoas por performance individual ficou bem enraizado, é uma herança do 2.0 e, assim, também, de novo, né, o Management 3.0 não é contra a bonificação, mas quando eu bonifico você pelo seu desempenho individual, eu causo dois efeitos, né? O primeiro efeito é que como que você vai contribuir com seus colegas se o seu bônus está dependendo do seu desempenho individual? Primeiro você vai garantir o seu, depois você vai ajudar. Isso é um problema. O segundo problema, vamos supor hoje aqui, eu não tenho métrica nenhuma. Eu estou aqui porque eu quero ensinar, porque eu gosto do que eu estou fazendo. Agora, se alguém falasse para mim, Thiago, você tem que conseguir 9 de NPS nessa turma, porque daí você vai ter um bônus por conta dessa turma. Eu ia me preocupar muito em conseguir esse 9 de NPS. Então, isso aqui, que é um trabalho que eu faria porque eu gosto e porque eu entendo que tem que ser feito, passaria a ser uma obrigação. Então, eu não ia mais fazer isso porque eu curto e acredito, mas sim porque eu quero garantir meu bônus. E aí eu ia estar preocupado em fazer esse 9 de NPS, que é aquele vendedor que fala, ó, vai receber uma pesquisa, me dá uma nota boa, tá? Eu dependo disso. A pessoa está tão preocupada que ela até pede, gente, coloca no NPS bom, tá? Porque senão não ganho o meu bônus. E aí a gente desvia do que realmente é importante, que é isso aí, ó, vocês sorrindo, né? Isso é importante, vocês compreenderem o que está acontecendo aqui. Vocês conhecem exemplos assim de Management 2.0? Empresas, setores, áreas. Deixa eu ver que agora tem essa coisa do investimento que dá entre motoristas de aplicativo, vendas, muito sim. Eu acredito que é a predominância aí, se a gente for ver. Motoristas de aplicativo, deixa eu pensar. Porque o motorista de aplicativo tem uma característica interessante, né? Ele é muito sobre o trabalho dele. É uma reflexão boa, vou deixar anotado aqui para pensar onde que se encaixaria. Porque essa coisa, o motorista de aplicativo é muito a ideia da gig economy, né? A economia que cada um é autônomo e tudo mais. Isso é bastante moderno, né? Mas talvez a gente tenha essa ideia, a ideia é que fosse totalmente 3.0, cada um trabalha no seu momento, no seu ritmo, no seu jeito. Mas às vezes eu acho que acaba tendo o dia a dia mais 1.0 do que 3, né? Consultorias, eu sempre coloco, né, as empresas, grandes bancos, grandes consultorias ainda são muito, até aquelas consultorias que você contrata para aplicar agilidade, elas ainda são muito 2.0, né? Elas ainda têm muito essa coisa enraizada. Muito bacana. E o 3.0, né? Algumas pessoas começaram a olhar para a empresa e viram o quê? Que ela funciona como uma grande comunidade ou uma cidade, né? Então, vamos supor que nós aqui
nós já somos, nesse momento, quantos? 60, 70 pessoas. Vamos supor que a gente for formar uma empresa, né? E a gente tem um objetivo, a gente quer ensinar Management 3.0 pelo mundo, né? O que acontece? Vocês aqui vão poder fazer o que vocês quiserem, desde que vocês permitam que o grupo se beneficie do trabalho de vocês. Então, se a gente quer multiplicar a ideia do Management 3.0, o que acontece? A gente tem que dar liberdade para vocês poderem fazer isso, né? A gente tem um objetivo, mas a gente pode fazer. Vocês todos têm suas formações, seus conhecimentos, suas ideias. E se a gente deixar isso vir à tona, a gente vai ter um resultado bem melhor, tá? Então, vocês veem que eu não coloquei muitas regras hoje, né? Coloquei algumas que é importante, mas eu sei que vocês estão aqui com o objetivo de aprender algo, né? Então, vocês vão aprender à medida que vocês se dispuserem a isso. Se eu chegasse no início desse curso e falasse, vocês têm que estar com a câmera aberta, para levantar, falar tem que levantar mãos, para ir no banheiro tem que avisar no chat. Se eu começasse a colocar um monte de regra, primeiro que uns de vocês já iam pular fora, outros iam ficar preocupados, e aí o aprendizado não ia acontecer. Então, o que acontece? A gente coloca o mínimo de restrição e fala, gente, deem o seu melhor para a gente chegar lá. Essa é a ideia do Management 3.0. Então, numa empresa que respira isso, a gente acredita o quê? Que todo mundo é, pelo menos, parcialmente responsável pelo sucesso. O sucesso de hoje não depende exclusivamente de mim. Na verdade, depende de cada um de vocês. Cada joinha que você dá aqui no Mentimeter, ó, esse tem um coraçãozinho. Ó, cada coraçãozinho que vocês dão aqui, vocês estão contribuindo de alguma forma com esse sucesso. E alguns estão olhando pelo todo, né? Então, o Bruno ajudou com toda a parte de Simpla, de inscrições, eu com o material e o Mentimeter, né? O Mentimeter é algo que permite que um grupo de 70 pessoas colabore, né? Então, eu pensei nisso, né? Eu pensei em dar o mínimo de regras, mas eu coloquei uma ferramenta para a gente conseguir interagir como um grupo maior, sem precisar ficar colocando 1 milhão de regras, né? O Peter Drucker, o que ele fala? Que a gestão é sobre seres humanos e a nossa tarefa da gestão é tornar as pessoas capazes de trabalhar em grupo, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer, pegar 70 pessoas e transformar num grupo que está interagindo e tentando, de alguma forma, colaborar. E ele fala que isso daí é um fator crítico e determinante. Só que gente, tudo no management, né? As figurinhas, as palavras são importantes, né? Aqui o Peter Drucker falou o quê? Gestão, né? Peter Drucker, ele não disse que o gestor é crítico e determinante, né? Porque a gente acredita que gestão não é um papel, né? Gestão do trabalho é uma atividade e a gente pode fazer ela com ou sem gerentes dedicados. Na verdade, tem empresas que podem ser gerenciadas sem gerente nenhum, né? Quem aqui já coloca sim, não, talvez, não sei o quê, mas no vagas.com. Alguém já viu vaga ou já cadastrou currículo algum dia na vida no vagas.com? Coloquem aqui sim ou não no chat para mim. Essa eu não coloquei no Mentimeter, é nova. Sim, não, sim. Tá vendo? O vagas.com é um exemplo de empresa quase sem gerente. Na verdade, a gente tem equipes que são autônomas, que têm o próprio orçamento, contratam, demitem, dão aumento, né? Então, tem até um artigo, depois eu vou colocar no material para vocês, sobre o vagas.com. Tem um grupo internacional que chama Corporate Rebels, que são os rebeldes corporativos, mas é um grupo que viaja o mundo coletando histórias de empresas que fazem isso. E eles fizeram um artigo sobre o vagas.com, bem bacana de ler, de como foi essa experiência no Vagas. Então, qual que é a ideia? Todos vocês têm que fazer a gestão. Cada um aí está gerindo o tempo, o relógio, as respostas, né? Cada um cuidando do seu, né? Então, essa que é a ideia. E a gente tem que ver o quê? Que todo mundo tem que ser responsável pela gestão, né? A gente não pode deixar a gestão somente com o gerente. Pergunta. Quem aqui usa o Gira? Alguém já compartilhou? Obrigado, Bruno. É esse link aí, Urso. Quem usa o Gira? Coloca o Amanda. Sempre tem pessoas que usam o Gira, né? A gente não fica lá rezando para as pessoas atualizarem, xingando, né? Tem até memes intermináveis sobre o Scrum Master reclamando da equipe atualizar o Gira. Mas como que a equipe pode não ter encheção de saco? Se ela for proativa em atualizar o Gira, né? Eu tinha uma equipe que era mais atualizada que eu. Quando eu ia perguntar, eles falavam, Thiago, tá lá no Gira.
E eu conseguia acompanhar todo o andamento porque o Gira estava sempre atualizado. Então, se cada um fizer a sua gestão, se cada um cuidar do seu pedaço, o todo fica bem melhor, né? Tanto que a minha equipe, naquela época, uma vez o Product Manager, que era o nosso bam ali, ele falou, Thiago, nesse 1 ano que eu estou aqui na empresa, a sua equipe foi a que eu mais vi evoluir. E se você for pensar a fundo, a gente nem evoluiu tanto assim, mas é que a gente tinha dados, a gente tinha informação, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque a equipe cuidava cada um do seu pedaço. Tá? Então, é muito importante, por isso que eu falei que esse curso, apesar de ser para gerentes, para gestores e líderes, também seria interessante as equipes conhecerem, porque a equipe tem que fazer. Se você não quer que o gerente te fique perguntando toda hora, quando ficar pronto, vai terminar, sexta-feira está no ar, você fala, procura no Gira, né? Vai lá no burn-up da release que está tudo lá. E aí, se a gente fizer tudo isso, a gente consegue ter um ambiente bem melhor gerenciado. Tá? E o que sobra para o gerente fazer? Né? O gerente, para o Management 3.0, é o gerente jardineiro. Então, vocês têm que olhar essa imagem, né? A gente está num grande jardim. Cada plantinha aqui é como se fosse um profissional, né, da sua equipe. Então, imagina que a sua equipe ou a sua empresa é um jardim. Cada planta ali é um profissional que está o quê? O que uma planta quer por natureza? Crescer e se desenvolver, e prosperar. Isso é a natureza das plantas. Assim como é a nossa natureza como ser humano. Se você chegar para qualquer planta aqui e falar, você pode crescer 10 centímetros em 1 mês? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Né? A planta não vai te obedecer. E, na verdade, é isso que a gente fica fazendo com as pessoas. Você pode melhorar sua performance, você pode subir sua nota, você pode melhorar sua graduação. Só que, na verdade, se a gente der todas as condições necessárias, a planta vai crescer o máximo que ela puder. Ela já quer fazer isso, ela só precisa ter o quê? Solo, boa iluminação, água. Então, é isso que a gente precisa fazer com as nossas equipes. Dar as condições, porque crescer e se desenvolver, eles já querem. Se a gente der condições para isso, eles vão fazer. Né? Então, hoje, vocês querem aprender. Se eu der a condição para vocês, vocês vão fazer isso numa boa. Eu não preciso ficar... Vai ter prova no final, gente. Só tem certificado quem tirar mais do que 9. Na verdade, eu vou colocar o medo aqui, vai ser pior ainda. Então, a ideia é crie as condições. Tem pessoas aqui que gostam mais do visual, outras pessoas que preferem a palavra, tem pessoas que preferem dados, então a gente precisa ter tudo isso para que todos aqui possam aprender. Então, a ideia é dar condições para todo tipo de planta poder se desenvolver. E um trabalho muito importante, talvez um dos cruciais, é remover também aquilo que impede, né? As ervas daninhas. Tem muita coisa no ambiente que impede as pessoas de fazerem o seu melhor. A gente tem que removê-las. Burocracias, processos desnecessários, níveis hierárquicos desnecessários, porque daí as pessoas vão conseguir fazer o seu melhor. Então, o trabalho da gestão é projetar esses sistemas que vão fazer as pessoas e a empresa alcançarem seu propósito. Tá? Esse que é o nosso trabalho constante. E aí eu pergunto aqui, vamos supor que eu fui trabalhar na empresa de vocês, comecei faz 1 semana, mas eu já estou cheio de ideias. Ideias meio inovadoras, ideias também que possam ser disruptivas. Coloca para mim no chat o que vocês falariam que é o caminho oficial se eu quiser que essa ideia vá para frente. Na empresa que vocês trabalham, eu estou na empresa de vocês, como que eu faço uma ideia minha ir para frente? Por mais maluca que ela seja, qual que é o caminho? Deixa eu ver o que surge aqui. Falando com o gerente, apareceu ali, qualquer coisa pode colocar no Zoom também. Que mais, pessoal? Falando, levar para a diretoria. Mais alguma? Conquistar aos envolvidos, enviar as ideias aos gestores, falar com os heads da área, construir business case. Gente, eu acabei de entrar na empresa, não sei construir business case, não sei, tenho medo dos heads, vai que eles me marcam, acham que eu sou louco, pirado, eu já perco meu emprego logo de cara. Né? A ideia é o seguinte, tudo isso que vocês estão falando é válido, e muitas empresas fazem, né? Porém, a gente pode ter problema em quê? Em expor na ideia. Eu falei, Rafaela, como que eu posso
levar uma ideia minha adiante. Acabei de entrar na empresa, estou com ideias malucas aí de inovação, como que eu faço isso ir para frente? Tá? E a ideia, conhecer o ambiente e depois colocar, pode ser também, Fabiana. Mas o que o management sugere? Deixa eu passar aqui, que é, por exemplo, a gente tem um sistema de crowdfunding interno. Né? Então, quando vocês já viram aqueles sistemas Catarse, coisas assim? Que você dá uma ideia, publica lá num site, você fala, eu quero lançar um livro sobre isso, e vai ser legal, porque as pessoas tal, minha pesquisa. E aí você fala, eu preciso de tanto para lançar esse livro. E qualquer pessoa no mundo pode investir no seu livro. E se você conseguir o investimento necessário, o seu livro vai para frente. A ideia aqui é o quê? Faz isso dentro da empresa para ideias de inovação. Então, Thiago, que acabei de entrar na empresa, eu vou lá, posto a minha ideia, todos vocês têm um dinheiro virtual que vocês podem gastar e vocês vão investir nessa ideia. Caso eu tenha um bom investimento, aí sim o comitê de inovação, o gestor, vai fazer isso acontecer. Tá? Então, qual que é a ideia? Não deixar que eu morra com as ideias antes mesmo delas sair da minha cabeça. Porque se eu vou jogar num sistema e as meus colegas, as pessoas vão apostar, é mais chance do que eu ter que levar para um gerente, levar para a diretoria, levar para um comitê. Então, a gente acredita que, dessa forma, vai criar um mercado de ideias. A gente vai aquecer aí, muitas ideias vão começar a surgir. Tá? Inclusive, uma vez um aluno, quando eu estava falando isso, perguntou, Tiago, e se for anônimo? Você acha que poderia? E na hora que ele falou isso, me veio um insight, porque eu falei, gente, na verdade, melhor ainda se for anônimo, porque vocês têm que votar na minha ideia, e não eu que estou por trás da ideia. Então, se for anônimo, eu vou ter duas vantagens. Primeiro, vocês vão votar só na ideia e não em mim. E para mim também é melhor, porque eu estou protegido, né? Eu não vou ser exposto. Então, é muito mais propenso a eu dar uma ideia maluca. O máximo que vai acontecer é ninguém apostar nela. Né? Mas vamos supor que todo mundo aposte e aí a gente vai para frente. Né? Tem uma coisa no módulo de criatividade do management que a gente fala assim, confie no mérito. Né? Então, se a galera está dizendo que aquilo pode ser interessante, dê uma chance, porque é lá que está o conhecimento, o tal do conhecimento coletivo. Tá? Então, essa seria uma ideia bem alinhada ao espírito Management 3.0. E aí, voltando aqui os slides que eu pulei, é porque isso aqui é um slide que a Pia Maria mostrou uma vez lá numa conferência do Business Agility Institute. Essa daí, no palco, é a Pia Maria, uma outra célebre guru aí do RH Ágil que eu sigo também. Ela vai estar no Brasil no final do ano, fiquei sabendo, mas ela está aí falando para um monte de executivo e falando isso, ó, vocês têm que atuar mais como o jardineiro. Tá? Tanto que eu falo, meu CEO hoje em dia, eu chamo de Chief Ecosystem Officer, né? Mas a Pia Maria, ela gosta de chamar o CEO de Chief Enablement Officer, que é aquele gestor que habilita, que cria condições para o negócio prosperar. Né? Então, ao invés de você ser o Chief Executive Officer, que é o que executa, que dá ordens, você é o Enablement Officer. Você habilita seu negócio, você remove as ervas daninhas e você cria condições para as pessoas. Certo? Pergunta, vocês conhecem empresas, cenários, setores, áreas, pessoas que são muito Management 3.0 ou estão próximos? Já ouviram falar? Ninguém? Ah, está aparecendo aqui. Gino, não, Mercado Livre. Startups. Startups em geral, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque tem umas startups que, na verdade, é um cara comando e controle que saiu da empresa e fundou uma startup. Tá? Conhece pessoas, mas não empresas. Em geral, acho difícil uma empresa que seja totalmente, né? Mas existem muitas que estão no caminho. Meu cunhado trabalha na Deloitte. A Deloitte, eu acho que eu diria que é mais 2.0 do que 3, mas ela deve estar nesse processo. Eu também conheço muita gente que foi para lá, que está nessa luta. O Itaú também é uma transformação que já tem aí 7, 8 anos que está acontecendo. Não sei se é 100%, mas algumas áreas do Itaú já devem estar chegando no próximo. A K21 é um grande exemplo aí de uma empresa que respira isso. Muito bom. A IBM
A época que eu trabalhei lá era totalmente 2.0, mas eu sei também que ela se evoluiu bastante. O Google, com certeza, é um exemplo, até uma base para o Management 2.0, para o Management 3.0. Apesar de que o Google hoje, com o crescimento, com tudo isso, ele está com alguns desafios grandes, né? O PagSeguro sempre foi um bom exemplo, mas sempre tem coisas ali dentro que dá para mudar. A ThoughtWorks gosto muito também. Uns exemplos, pessoal. Mas o que que é? Lembra que eu falei para vocês? Guarda a palavrinha framework, né? Por quê? Porque o management não é um framework. Então, ele não é um guia, não é um passo a passo, não é uma fórmula. Ele é uma forma de pensar, ele está cheio de jogos, ferramentas, práticas. Amanhã, no encontro, a gente vai ver um pouco desse aspecto dele, dos jogos e ferramentas, e ele ajuda a gente a gerenciar a organização. Então, ele diz, é isso que é importante vocês olharem como gestor, né? Deixa as pessoas fazerem o trabalho delas, mas se ocupem dessas coisas, tá? Mas antes de mostrar essas coisas, eu pergunto, né? Onde vocês estão hoje? A empresa que vocês trabalham, como que vocês classificariam dentro dessa regrinha que eu criei? Vamos ver se vocês vão estar meio na média aí do que tem aparecido. Entre 2 e 3, mas geralmente fica mais aqui, ó, no 2.0 e nesse 2.5, que é o que está em transformação. Mas hoje ainda tem mais pessoas que vão começar, né? Se não começou, gente, provavelmente logo vocês vão estar aqui para frente, tá? Ó, temos uma pessoa 1.0, 3.0, depois mais uma, depois mandem currículos. Mais bacana, eu diria que é difícil a gente chegar a 100% no 3, né? Eu acho que é muito mais uma jornada de estar sempre aprendendo, evoluindo. Isso é mais importante do que estar em determinado lugar. Você pode estar 1.0, mas está evoluindo, e tem muitas empresas 2 ou 3.0 que estão involuindo, né? Então, mais importante é evoluir do que estar em algum lugar. E quais são, as visões importantes, né? O que que você não pode deixar de ver como gestor? Energizar as pessoas, né? Cuidar de motivação e engajamento, cuidar de empoderar as equipes, né? De dar a elas consentimento e confiança. Você precisa alinhar as restrições. Então, hoje vocês podem, para aprender sobre isso, vocês têm que levantar a mão, usar o Mentimeter. De resto, vocês têm liberdade. Então, as restrições são importantes para a auto-organização acontecer. Só que vocês precisam ter algum conhecimento. O que foi o Alessandro falou a primeira vez? Que eu estou usando o Zoom, né? Eu percebi que ele conseguiu usar o chat e tal, então ele tem a competência necessária para esse treinamento. Mas talvez se eu fosse usar o Miro, alguma ferramenta que vocês não usaram, não adianta eu esperar um resultado de vocês se vocês não tiverem a competência. Então, eu preciso desenvolver as competências. Eu preciso saber crescer a minha estrutura. Então, hoje nós somos 70. Quando vocês saírem daqui, como que eu mantenho o nosso alinhamento? Como que a gente virou 10 squads de 7 pessoas? Como que isso tudo mantém o mesmo caminho, a mesma direção? A gente precisa ter estruturas que favoreçam a comunicação. E, por fim, a gente tem que melhorar tudo. Então, a gente tem que inovar, tem que adiar o nosso fracasso. O que é adiar o fracasso? É a gente entender que todo negócio, produto, empresa vai fracassar um dia. Um dia, você não vai ter mais nenhum cliente. Mas se você soubesse reciclar, renovar e entender o que está acontecendo com o seu cliente, você vai melhorando e adiando isso, né? Se você fizer isso muito bem, talvez você nem vá ver esse fracasso, porque são as próximas gerações que vão ter que lidar com ele, tá? Essa aqui é a ideia. Você conseguir manter o que está acontecendo atualmente, mas também pensar no que vai ser o futuro. Tudo isso é tratado no Management 3.0 através das suas 6 visões, né? Então, o Marte, que é esse monstrinho, representa esse modelo. Hoje, a gente viu uma das perninhas dele, que é a gestão e liderança. O pensamento complexo é a outra perninha, que é o que eu vou abordar no almoço, na sexta-feira. Mas a gente tem as 6 visões de gestão. Amanhã, no encontro de amanhã, falaremos muito do 2 e do 1, tá? Eu vou abordar ferramentas que estão na visão 1 e 2, tá? Então, fiquem atentos, que amanhã vai ter bastante disso, tá? Na quarta, eu ainda não decidi 100% o conteúdo que vai ter, né? Depende muito do que acontecer.
Mas é fácil falar, né? Mas e para fazer tudo isso, né? Será que é difícil? Uma coisa importante no management é a gente entender esse triângulo da gestão, que tudo que é na gestão, a gente tem que pensar, primeiro, que é arte, né? Uma coisa artesanal, artística. A gestão é caso a caso. Por isso que o management não é um framework, não é um guia, porque cada cenário vai exigir uma abordagem diferente. Mas a gente precisa o quê? Experimentar e ter conhecimento. Conhecimento aqui representado pela ciência. Muito do que a gente vê aqui é baseado em estudos científicos, em grandes autores, e aí a gente tem que aplicar isso de forma experimental, né? Eu falei para vocês do sistema de crowdfunding interno. Não é garantia que vocês vão aplicar amanhã e isso vai funcionar. Vocês vão ter que fazer um experimento, vocês vão ter que testar e ver como adaptar isso para o cenário de vocês. Esse é o espírito do Management 3.0. Para cada visão, né, num workshop de Management 3.0, o que a gente vê? A gente vê esse embasamento teórico, a gente vê uma prática, uma ferramenta, mas a grande mensagem é: você tem que olhar para essa visão. Vai ser com essa ferramenta que eu te expliquei? Pode ser, mas pode ser várias outras. É importante você entender isso. Tem que energizar pessoas e existe ciência para isso. Mas como você vai fazer, vai depender do seu contexto. Você pode usar o Moving Motivators, que é do Management 3.0, ou qualquer outra coisa que possa ajudar nessa tarefa. Ou uma combinação de coisas que é melhor ainda. Legal? E aqui o Personal Maps, né? Então, eu falei para vocês no início que aquele era meu Personal Maps, mas o que é o Personal Maps? Ele é um mapa mental sobre alguém, né? Então, aqui é sobre a Suzane e a gente vai puxando categorias sobre ela. Então, como que surgiu o Personal Maps, né? O Jürgen, que é o criador do Management, ele fez o quê? Ele era muito esquecido, assim como eu, né? Vocês aqui falaram que é de Portugal, do Peru, eu já não lembro mais nada. Mas se eu fosse esperto, eu ia estar com um papelzinho aqui e anotava, ó, fulano mora no Peru, a outra mora ali em Portugal, não sei quem é a gerente de projetos Waterfall. E aí ele ia fazendo isso com os colaboradores dele, né? Evitava ele cometer gafes, mas ele percebeu o quanto era bacana conhecer mais a fundo as pessoas, né? Hoje em dia, a gente faz isso em equipes, né? Esse aqui é um exemplo que eu fiz até no PagSeguro. Esse aqui eu até usei um formato diferente, porque a gente construía dos outros, né? Todo mundo podia mexer, menos da própria pessoa, né? Era uma equipe que já se conhecia mais. Mas é importante porque, lembra, né? Nós aqui na empresa somos uma comunidade, uma rede social. Então, a gente se conhecer mais profundamente é uma forma importante de criar segurança psicológica, fortalecer nossos laços e trazer mais resultado. Quanto mais profundamente as pessoas se conhecem, mais dispostas elas estão a encarar mudanças e desafios. Então, seria uma forma muito simples de você começar a aplicar o Management 3.0, fazendo o Personal Maps. Né? Tanto que aqui eu pergunto, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu comecei a colocar o Personal Maps, porque quando eu chegava aqui, as pessoas achavam, nossa, isso é utópico, é desafiador. Aí depois que eu comecei a mostrar o Personal Maps, começou a aparecer isso, tá vendo? Que legal, é possível, é factível, porque essa é a ideia, né? Você pode começar com uma coisa simples dessa forma, tá? E qual que é a ideia? A gente só consegue melhorar a felicidade dos profissionais quando todo mundo se sentir responsável pela gestão, todo mundo poder fazer a gestão das coisas e o gerente fazer o quê? Gerenciar o sistema, não as pessoas. Tá? Isso é um princípio muito importante do management, que um dia, né, eu sempre achei que fosse uma frase do Management 3.0, mas ela é inspirada num autor, que é o Deming, né, que o Deming fala o seguinte, ele descreveu um princípio que ele chamou de 95/5. Ele falou o seguinte, as pessoas estão dando o seu melhor. Em geral, o problema está no sistema. Então, vamos supor, amanhã a gente vai se encontrar, imagino que muitos de vocês, de novo, né, para o nosso segundo encontro, só que eu acho que hoje não foi bom o suficiente, a gente pode melhorar. Se eu terminar aqui e durante o dia amanhã falar com cada um de vocês, dar um feedback individual, uma percepção, pedir para vocês crescerem mais 2 centímetros, é possível que a performance desse treinamento amanhã seja 5% melhor do que foi hoje. Só que se eu olhar o que impediu vocês de darem o seu melhor, foi o Mentimeter, foi a conexão,
Foi a família que não deixou vocês estarem aqui? O que impediu de vocês darem o seu melhor? Se eu olhar para isso, eu posso melhorar 95% da performance. Então, essa que é a ideia do Management 3.0. Se você ficar enchendo o saco das pessoas, vai melhorar? Vai, mas a melhora é muito pequena, porque, em geral, o problema é burocracia, etapas desnecessárias, processos desnecessários, hierarquias desnecessárias. Se você focar nisso, você vai ter uma melhora muito melhor do que ficar enchendo o pobre do indivíduo que já está fazendo o melhor que ele pode. Tá? Esse é o espírito do gerencia o sistema, não as pessoas. E é bastante importante para a gente exercitar. Tá? Então, qual que é a meta, no final das contas? Ter um gerenciamento melhor, mas não com tanto gerente. Né? Não precisa ter tanto cacique para pouco índio. A gente pode ter menos gerentes. E a gente nem quer acabar com o papel do gerente. Ele é importante, mas não precisa ter um monte de gerente dando ordens. A gente pode dar mais autonomia para as pessoas. Certo? Como eu falei, a gente tem uma base, tá? Muitas das citações estão nesses livros aqui. Inclusive, a empresa conectada e um novo jeito de trabalhar aparece bastante na literatura do management. Esses links e esses QR Codes que também vão estar no material que vocês vão receber, eles são todos patrocinados pela Adlers, então a gente tem um esquema na Amazon, então quem compra por esses links, a gente ganha comissão, tá? E essa comissão também é destinada aos projetos sociais. Então, se alguém tiver interesse em comprar ou indicar para alguém, use esses links aqui, porque daí vocês vão estar contribuindo também. Para vocês sai a mesma coisa, a Amazon não cobra mais por isso, mas a gente tira um dinheirinho da Amazon aí para ajudar causas importantes. E aqui tá os livros importantes para quem curtiu mesmo o management. O da esquerda é o preto, né, o Management 3.0, que é a base de tudo, só que ele só está disponível em inglês, mas também tem o Liderando para a Felicidade, que é a base do Management 3.0 para a parte mais prática, né? Um livro que saiu em português, acho que no ano passado ou retrasado, então isso é uma grande vantagem. E a vantagem também, como eu falei, não sei se eu falei, mas o Jürgen vai estar no Brasil em julho, né? A gente está promovendo uma série de coisas com ele aqui, e entre essas coisas ele vai fazer uma sessão de autógrafos aí do livro, então fiquem atentos, né? Acompanhem, vai ser em São Paulo, na verdade dia 13 e 14 ele vai fazer um workshop de Anfix, que vai ser eu e ele, né? E no dia 15 ele vai fazer uma palestra no Scrum Day, tá? Então o Scrum Day é um evento que vai ser bastante bacana e ele vai fazer a palestra de encerramento. E provavelmente depois dessa palestra ele vai fazer a sessão de autógrafos. Tá? Então, fiquem atentos. Depois eu coloco no e-mail as informações para vocês entrarem no Scrum Day ou nesse workshop que vai ter, que vai ser sensacional, tá bom? E aí, pergunta, né, em 3 palavras, como que vocês resumiriam todo esse conteúdo aqui que a gente viu hoje, que foi só o primeiro dia, hein? Daqui a pouco eu vou abrir, tem 4 perguntas ali, mas eu só vou finalizar aqui para liberar quem está cansado, quem precisa cuidar das coisas, aí eu respondo as perguntas. E, tá vendo? Antigamente aparecia utópico, desafiador, mas aí eu comecei a falar do personal matters, o pessoal viu humano, muito bom, e é muito inspirado, né, no respeito ao ser humano, produtivo, que bom que foi produtivo, esclarecedor, conhecimento, motivador, empoderar pessoas. Muito bom. Tudo isso vai estar registrado aí. O Leônidas, eu acho que o único problema do e-book é porque, tá vendo que ele não é assim, né? Ele é de lado. Então, isso que eu acho que dificulta. Mas ele é tranquilo. Eu li, quando eu li um em inglês, eu li pelo Kindle. Então, é tranquilo, tá? Mas, claro, é legal ter, porque ele é cheio de imagens, é bastante colorido, então talvez o físico recompense mais. Mas eu, quando li a primeira vez, eu li no Kindle e consegui ler numa boa, tá? E o que você acha desse conteúdo aí para você, como um líder aí que quer estar relevante no futuro, que quer cuidar das empresas aí daqui para frente? Quanto que esse conteúdo relevante, imprescindível? Isso também é uma pergunta recente que a gente colocou.
que é importante para ver a percepção aí das pessoas. Né? Inclusive, eu falei para vocês, vocês nem me cobraram, né? Por que que é o 3.0? Exatamente, o Jürgen, quando criou isso, ele se baseou numa ideia da Microsoft, né? A Microsoft, ela acredita que os seus softwares, quando eles atingem a versão 3.0, é uma versão que acaba sendo uma base para tudo que vem dali para frente, né? Então, o Windows 11, que é o que eu estou usando agora, ele carrega características que vêm lá do Windows 3.0. Então, esse modelo de gestão, ele vai evoluir, né? A gestão está sempre evoluindo, o mundo evolui, mas isso aqui é uma base sólida para qualquer evolução que vem daqui para frente. Então, compensa aprender e se aprofundar, porque vai evoluir a partir disso, né? Então, essa base nunca vai ser perdida. Isso que ele acredita, e eu também, né? Por isso que eu tenho investido bastante nisso, tá bom? Só passando rapidamente, né? Hoje vocês estão fazendo só um conteúdo introdutório, né? A todas as 6 visões, tudo isso é abordado no livro, no workshop Foundation, né? Que é o azulzinho aqui, e também tem uma versão dele, Agility em HR, que é uma versão voltada mais para profissionais de RH, que é bem bacana. E todos esses 4 aqui são os workshops adicionais de vários conteúdos aprofundados das visões, tá? Então, todos eles a gente tem disponível aqui na Agilent, tá? Já está na nossa agenda, sempre disponível para vocês. Depois eu mando o link para vocês consultarem a nossa agenda. Mas é interessante saber, né, que existe uma trilha, tem uma comunidade muito bacana. Inclusive, eu preciso mandar uma mensagem para a Sara, que é a administradora lá da comunidade, porque eles fizeram, o pessoal de Latam fez um encontro em espanhol lá na comunidade, e eu vou ver com ela agora para a gente fazer um em português, porque tem bastante gente do Brasil entrando lá, então a gente quer potencializar aí a... Exatamente, a Elisa, que é a organizadora dos eventos e conferências, e a Sara, que é a portuguesa, né? Então ela fala português, que é bacana também. O roxinho, Rafaela, ele é um conteúdo personalizado, né? Então, por exemplo, eu tenho um módulo que eu fiz só sobre feedback e tudo mais. Aí a gente pega módulos dos outros e reúne de uma forma personalizada. E aí a gente dá o badge roxinho, tá? Essa é a ideia do roxinho. Para você ser facilitador, por exemplo, tem que ter um desses dois, o Foundation ou o Agility em HR. Ou que a área entra aí também. Então, todos esses facilitadores que vocês veem aí, eu tenho um workshop de métricas e OKR, propósito e não sei o que lá, tudo isso é o roxinho, tá? Então, só cuidado com o roxinho, porque se você tem interesse em ser facilitador e conhecer a base, você precisa ter um desses dois, né? O azul ou o verde, tá? Os jogos, Leônidas, no site, ele é todo livre, tá? O Management 3.0 tem essa vantagem, ele é um modelo totalmente livre. Então, deixa eu mandar aqui, ó, o link onde tem todas as práticas listadas, e aí você pode até baixar as cartas, tem tudo disponível, mas você tem a lojinha. A lojinha dá para comprar, mas hoje ela é muito na Europa, então você vai ter eles em inglês, em euro, e tem que fazer o transporte, tá? Mas o que você baixa ali, dá para imprimir tranquilamente. E deixa eu mostrar um negócio para vocês, porque eu fiz uma gravação uma vez, deixa eu ver se está disponível fácil aqui. Eu vou colocar, porque eu fiz um evento, não sei quem já participou, mas que eu falei todas as 38 práticas do Management 3.0. Eu falei uma por uma e eu fiz em 40 minutos, então foi 1 minuto para cada uma. Mas foi legal para ter uma visão geral de todas elas. Eu vou colocar o link, porque a gente gravou, então quem tiver interesse em conhecer, vale bastante a pena para ter acesso. Deixa eu pegar aqui. Aí eu já vou partir para os finalmente, tá, pessoal? Não se preocupem que a gente já está finalizando, mas acho que é importante. Ó, esse link é a gravação do vídeo, tá? Foi um dia que eu reuni a galera igual hoje e fui falando uma por uma, 38, tá? Então é meio corrido, né? Minha informação pra caramba, mas vocês vão ver que tem um link lá do Miro disponível para vocês consultarem, então é bem bacana, vale a pena, tá? Eu tentei colocar o máximo para servir como uma obra de referência. E aí, antes de eu abrir aqui as perguntas e poder liberar vocês, só coloquem agora como que fica a cabecinha aí depois de tudo isso.
Esse aqui é o meu emoji preferido, é esse aqui, do Mind Blowing. Ah, legal, tá ficando todo mundo. Ah, gostou? Muito bom. Eu comecei com essa apresentação lá no início da pandemia, foi inclusive o dia que eu configurei ela no Mentimeter, mas a gente sempre vai atualizando, trazendo alguma coisa nova, que, né, o management é isso, ele é muito vivo, ele está sempre evoluindo, sempre agregando novas coisas. Aí eu vou deixar esse slide aqui, quem quiser então receber essa notinha, né, o agradecimento, que é o notinha oficial, coloca seu nome, sobrenome e e-mail, que é onde eu vou enviar, tá? Essa é a lista de presença. Aí eu vou fazer o seguinte, para não segurar muito vocês, quem tiver cansado, precisa ver a vida aí, responde aqui a presença e está liberado. E aí eu vou parar a gravação e aí eu vou começar a responder essas perguntas que estão aqui, tá? Mas antes disso, queria agradecer aí todo mundo, foi muito bacana.